Beleza? Então vamos. Boa noite, irmãos. Boa noite, companheiros, amigos de luta, amigos de jornada. Mais uma vez, aqui estamos para, em nome do Cristo, conversarmos como ele fazia com seus discípulos. Se reunia, conversava, ensinando, com a diferença que nós aqui trocamos palavras. O Cristo nos ensina pela inspiração. Na noite de hoje, nós queremos fazer algumas observações de assuntos que são muito importantes para mim e eu julgo ser importantes para todos nós. É o estudo do Evangelho estudo do Evangelho no lar. Mas antes, porém, nós temos que pensar nos elementos componentes do estudo do Evangelho no lar. Eu fui lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 2º, na lei de adoração, que fui ver o que os Espíritos nos trazem em resposta às perguntas do Kardec sobre a prece. Kardec pergunta assim, na questão 658, agrada a Deus a prece? Eu penso, antes de ler a resposta, que os espíritos que assistiram, que ajudaram Kardec, tiveram muita paciência e muito amor mesmo pela doutrina que estava sendo lançada, pela doutrina que estava sendo trazida para nós, para que pudéssemos entender no todo, né? É igual o sumo de uma fruta, né? A gente faz o suco, a gente aproveita ao máximo daquela fruta. Então, os espíritos tiveram muita paciência com Kardec, porque se Deus, eles já tinham dito, que é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, com certeza Deus agradaria e vai agradar sempre se nós nos direcionarmos a Ele através do mecanismo que nós possuímos, que foi iniciado por Jesus. Jesus, o orador por excelência, né? O que mais se ligou a Deus através da oração, através da prece. Então, o Kardec fez essa pergunta: agrada a Deus a prece? Então, os Espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Olha só, porque é a intenção, é tudo para Ele. Nós, muitas vezes, nos pegamos displicentes na nossa prece, aí a gente para, dá uma deletada atenta, né? Em tudo que já falou, que pensou, vamos começar de novo. Peraí, não está legal, não. Isso nós conosco mesmo, né? Acredito, isso comigo. Com vocês, espíritos mais evoluídos, eu sei que isso não acontece. Mas então, os espíritos dizem, quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Deus. Simbolismo à parte, né? O coração, que é a parte do sentimento, da interiorização, a parte da buscar o contato com o divino, isso que interessa, né? Isso é que interessa. Então, continua a resposta. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. Vocês já sabem, eu já falei, eu fui católico, né? Como muitos, antes de tomar os conhecimentos dos espíritos, eu era católico. E até ajudava na igreja, lá na missa. E aí, por que eu fui procurar a doutrina espírita?
porque eu não estava encontrando mais explicações para os meus questionamentos. Eu estava inquieto. É igual quando a gente mexe uma roupa, né, que tem espinho dentro dela, a gente fica, mexe para lá, mexe para cá, até ajeitar a coisa. Então, aí as palavras que eram ditas, repetidas, já não estavam mais me satisfazendo, já não preenchiam mais o meu interior. Por mais bonita que fosse as orações, as preces, já não estavam mais me satisfazendo. Eu estava perdendo, eu estava ficando distante, estava perdendo o contato com o divino dentro de mim. Foi quando eu comecei a procurar outros caminhos, outros meios de encontrar Jesus. Até graças a Deus, a minha esposa, hoje, né, antes namorada, começar com os seus sintomas de mediunidade e nos foi orientado para irmos a uma casa espírita. E lá nós encontramos o caminho da doutrina. Aí continua. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. E é justamente isso que eu já não estava sentindo mais. Eu entrei no piloto automático. Liguei o piloto automático e estava indo no repetitório. E a cabeça estava em outro lugar e eu não estava vendo sentido. Eu estava perdendo a minha conexão. E isso acontece conosco. Eu sei que eu não sou diferente de ninguém. Tenho certeza que muitos de nós sentimos isso. Continuam. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Nós não vamos citar exemplos de ninguém aqui, nesse trechinho da resposta, mas nós sabemos de muitas pessoas que se encaixam nesses predicativos, né? Esses qualificativos aí, orgulhoso, egoísta, né? Mas, como Deus é amor, segundo diz João, Deus é amor, ele sabe muito bem reconhecer e se deixar tocar, mesmo por aquele homem, mesmo que ele seja orgulhoso, egoísta, um homem até mesmo de má índole, mas que ele para naquele momento, deixa de pensar em si, deixa de ser ele, eleva o seu pensamento a Deus e faz a sua prece. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer, eu não confirmei isso, porque eu acreditei tanto que eu nem quis ir atrás, porque pela pessoa que veio a informação. Dizem que um senhor trabalhava na roça, né? Lá cortando capim, plantando arroz, cuidando do gado. Ele de manhãzinha apoiava-se assim, ó, no cabo da enxada, antes de ir para a lida, tirava o chapéu, olhava para o céu e falava, Senhor, eu estou aqui. Zé Fini. Era a prece dele. E esse homem, pelo expositor que me trouxe a informação, aliás, ele não trouxe para mim, ele falou na tribuna, é um amigo nosso daqui de Juiz de Fora, que goza do nosso respeito, consideração e amor também. Esse homem era um homem simples do campo que ele conheceu. E quantos outros homens simples do campo existem assim? Não precisa nem ser do campo. Na nossa cidade mesmo, aos nossos arredores, perto de nós. Né? Quantos homens assim? Nós, muitas vezes, ficamos preocupados fazer preces que sejam abrangentes, que abrangem tudo, que abracem tudo com as palavras. Um simples gesto, uma simples palavra deste homem estava feita a sua conexão com Deus. Ele se ligava a Deus através dessas poucas palavras. Isso é muito bonito, muito sério e também muito profundo
para nós que às vezes queremos fazer preces, né, prolongadas, e principalmente hoje, né, gente? A gente não consegue ver um vídeo de mais de 30 segundos. Aí é que não vai ter mais razão mesmo de a gente ver uma prece prolongada muito grande, né? É o sentimento, é o coração que manda. Seguindo, na questão 659, Kardec pergunta assim: qual o caráter geral da prece? Qual o caráter geral da prece? A prece, respondem os espíritos, é um ato de adoração. Eu entendo, com essas poucas palavras que os espíritos disseram, que é aquele momento em que nós vamos abrir o peito, nós vamos abrir o coração, nós vamos abrir a mente, deixar lá fora tudo, como Jesus disse, entrar no quarto escuro e vamos ali só nós e Deus. Só nós e Deus. Não existe mais nada. Nós e Deus. Então nós vamos nos dedicar, pelo menos nesses pequenos momentos da nossa prece, seja onde for, a que hora for, em que situação for, mas nós temos que adorar a Deus. Continuam. Fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, vejamos bem, como é uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, é um caminho simples, como Jesus. É um caminho limpo, é um caminho que nós devemos procurar aprender a trilhar. É a prece, é pensar em Deus, é nos aproximarmos dele e nos colocarmos em comunicação com ele. Ele é nosso Pai, ele nos criou, sabe de tudo que nós precisamos, desde quando nos criou. Ah, então eu vou ter que pedir a Deus tudo que eu preciso? Ele já sabe. Não, não é assim. Nós temos que abrir o nosso interior. É como se estivéssemos abrindo a nossa janela e ele enxergar dentro de nós, através do que estamos sentindo, do que estamos pensando, do que estamos falando, do que estamos desejando, a maneira como estamos nos aproximando de Deus. Sentimento que a gente leva até ele. Então, nós sabemos que, segundo a orientação dos espíritos, a prece, a gente pode fazer 3 coisas na prece. É um caminho que, se nós procurarmos seguir, nós vamos nos dar muito bem. Louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus. Por que louvar a Deus? É o nosso Pai, é o nosso Criador. Ele que nos proporciona tudo, desde o ar que respiramos até o alimento que comemos. Então, nós temos que louvar a Deus pela sua grandeza, pelas suas bênçãos que ele derrama sobre nós e por tudo que ele nos proporciona. Aquele exemplo de Jesus, né, na praia, caminhando ao seu lado, tinha um par de pegadas na areia junto às dele. De repente, só tinham 2 outras que continuavam caminhando. E aí o homem do lado fala: Senhor, me abandonastes? Aí ele fala: não. Me abandonaste, Senhor, nas horas mais difíceis. Fala: não. Observa bem as pegadas. São as minhas. Eu estava lhe carregando no colo. Então, nesses sentimentos, né, nessa linha de raciocínio, de ver, coloquei Jesus, né, não misturando Jesus com Deus, mas Jesus é o exemplo das caminhadas na areia, para a gente ver como que Deus nos traz o seu amor. A gente não percebe. Nosso entendimento das leis de Deus, a nossa capacidade, é muito pífia, é muito pequena. Nós estamos longe. Nós temos que louvar a Deus por tudo que já temos conseguido até hoje.
louvar por tudo que somos, deixarmos de ser, achar que somos grandes, vaidosos, e ver que tudo vem dele, tudo vem de Deus. Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam na nossa vida. Eles respondem, muito mais que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Agora, que espíritos são esses? A gente que ouviu do lado de cá, né? Segundo o desenhozinho, quando ele era criança e aprendemos, que é aquele chifrudinho de rabo, com garfo na mão, ou que ouviu de cá, do lado do coração, que é aquele anjinho de asa, cheio de auréola, tudo branquinho, bonitinho. E quem são esses dois? São filhos da criação, são filhos de Deus. Então, nós temos que lembrar de louvar a Deus até por isto, pela sua grandeza e nos oferecer oportunidades da caminhada, de crescermos com os nossos próprios pés. Kardec não pergunta aos espíritos como é que a gente deve saber o pensamento que é nosso, distinguir, né, diferenciar um do outro, daquele que não é nosso. Eles ensinam para nós. Aquele que vem primeiro é o seu. Então, quer dizer, o amor está na frente. O amor está na frente de tudo. Então, depois de louvar, aí sim, nós já fizemos, não é a média com Deus, não, tá, gente? Nós já fizemos o nosso dever, já cumprimos o nosso dever de nos colocarmos na nossa insignificância. Claro que nós somos significantes, mas eu estou querendo dizer na nossa simplicidade, nos colocarmos, né, na nossa humildade. Já fizemos isso, já nos demonstramos a nossa humildade, que nós somos respeitosos com Ele, com Deus. Aí a gente vai pedir, ó Senhor, o Senhor sabe muito bem das minhas necessidades. O Senhor sabe muito bem que dentro de mim, o yin e o yang, existe esse homem velho, de passados tenebrosos, que graças à sua bondade, hoje estou aqui protegido por esse corpo lindo, maravilhoso, que o Senhor me permitiu habitar. Então, mediante isso, Senhor, eu quero vos pedir. Aí a gente faz o nosso pedido. Forças para o trabalho, pedir ânimo para o trabalho em nome do bem, pedir discernimento. Linda aquela oração dos alcoólicos anônimos, né? Que eles dizem, poxa, que eu saiba discernir um do outro. Eu não lembro ela toda, não, por isso eu não vou me atrever a falar, porque eu não estava pensando nela na hora que eu fiz a programação. Aí nós pedir a Deus o que nós estamos querendo, estamos necessitando, estamos desejando. E nós podemos pedir infinitas coisas para nós próprios e também para os outros amigos, conhecidos, familiares, amigos de amigos, conhecidos de conhecidos, porque todos nós estamos no mesmo, todos nós estamos no mesmo planeta, todos nós estamos no mesmo barco, cuja direção é de Jesus. Aí nós vamos pedir, já louvamos, vamos pedir agora o que nós queremos. Quero ganhar na loteria, sozinho, naquela grande da virada do ano. Será que este é o pedido ao qual os Espíritos se referem e que Jesus também se referiu? Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Será que é isto? Será que esse dinheiro todo que eu estou desejando não será a minha perdição? Não será o pior para mim? Deus é Pai. Deus é Pai. E como Pai, Ele sabe o que é melhor para seus filhos. E Ele nos dá exatamente o que nós pedimos. Se nós fizermos as contas de quanto dinheiro já passou nas nossas mãos até hoje, olha a loteria aí. Olha a loteria aí. Nós já ganhamos. Só que ela veio aos pouquinhos.
Todo mês um bocadinho. A cada serviço que nós conseguimos uma brechinha para trabalhar nele, para realizar, olha aí, ó, um pedacinho da loteria vindo para a gente. Então, mas nós estamos, às vezes, querendo mais, o maior. Então, este pedido, com certeza, o Pai não nos dará. Porque Ele sabe muito bem que nós, pequeninos que ainda somos, ficaremos agarrados, atrelados a Ele, e vai ser uma âncora para o nosso crescimento espiritual, se Ele nos der o que nós estamos pedindo. Então, ele fala assim, meu filho, esse você não terá. Você ainda não está preparado. E aí nós lembramos, né, de tantos outros grandes que passaram pela terra e tantos outros grandes que ainda estão na terra. Eu gosto muito de citar o exemplo da irmã Dulce, lá da Bahia. Nossa, eu acho aquela mulher uma santa, uma santa. Já foi até canonizada, mas é uma santa no sentido maior da palavra. Puxa, é um amor de pernas andando entre a gente. E tem muitos outros, Madre Teresa, o Divaldo lá na Bahia, o Chico, Jerônimo Mendonça. Puxa vida, quantos grandes, né? Amazonas Hércules. Quem teve a oportunidade de conhecer e conviver, mesmo que seja um minutinho, Amazonas Hércules, fala, meu Deus, isso é um gigante que está aqui sentado nessa cadeira de roda. Então, estes pediram para servir, pediram forças e tiveram, ganharam, receberam as forças que queriam e Deus deu a eles. E mais uma outra coisa, a última, né, na questão 659, que os Espíritos nos orientam é agradecer. Já louvamos, já pedimos, já botamos a carapuça, que cobriu da cabeça aos pés, e agora nós vamos agradecer o que temos. Temos muita coisa. Temos tudo. Só de nós termos essa pergunta 659 do Livro dos Espíritos, nos ensinando como fazer para chegar até Deus e conversar com Ele, já é muito na nossa vida. Já é muito. É muito grande essa pergunta. E a resposta maior ainda. 662. Eu estou olhando o relógio aqui, o cronômetro. Pode-se orar utilmente pelos outros? Eu disse um pouco antes, né? Mas agora trazendo a pergunta. O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Olha, gente, olha que complemento da pergunta anterior, né, 659. Pela prece, nós atraímos para nós os bons espíritos. Eles vêm estar conosco. Então, se nós estamos abrindo e pedindo para alguém, estão pedindo para ajudar alguém, puxa vida, isso é agradabilíssimo demais ao Pai. E o que é que ele faz? Ele envia os seus emissários, já temos um, que é o nosso amigo espiritual. A espiritualidade trabalha muito, 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 e nós não damos conta de entender, de pensar, de imaginar o tanto que a espiritualidade trabalha. Nós só conseguimos ver assim, com nossos olhos, assim, pequenininho, do jeito que a gente consegue enxergar. Nós não vislumbramos além dos horizontes, ainda somos pequeninos para tanto, mas o nosso amigo espiritual trabalha e nessa hora do momento nesse momento que a gente está orando pelos outros, com a vontade de fazer o bem, de servir, ser útil, eles também se juntam a nós com outros espíritos. E aí a sintonia fica excelente. E o que é que nós queremos na vida? Qual o nosso propósito? Qual o nosso desejo? É estarmos bem
com os bons espíritos, conosco mesmo, primeiramente, com Deus. É esse o nosso desejo. Os caminhos são esses, estão aí na doutrina espírita. A doutrina está nos ensinando, os caminhos estão nesse capítulo, capítulo 2º do livro do Evangelho. Né? Aí conseguiram lá no Evangelho, não, no livro dos Espíritos. Peguei lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, um pensamento para reforçar o que eu disse há um pouco atrás, quando estava falando de louvar, pedir e agradecer. A forma não é nada. O pensamento é tudo. Orai cada um segundo suas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. Então, companheiros, nós aproveitamos que nos restam ainda 10 minutos para colocarmos aqui um convite para todos nós. Se nós já sabemos, relembramos agora, nesses 26 minutos, relembramos agora a importância da prece, relembramos agora a importância de agradecer a Deus pela vida e aprendemos o que devemos pedir, resta-nos agora fazer o que com isto? Vamos fazer o que com isto? Vou fazer assim para a câmera mostrar que eu vou abraçar, trazer tudo isso para dentro do nosso lar. Através do culto do Evangelho no lar. Vamos escolher um dia, um horário, e vamos realizar o nosso culto do Evangelho no lar. É uma coisa tão simples quanto foram simples os cultos que Jesus realizou. Na casa de Pedro, na última ceia, simples. O que nós devemos levar para o Evangelho no lar? Se quisermos, uma vasilha com água filtrada, para que a espiritualidade possa energizá-la, colocar ali fluidos benéficos e salutares para cada um de nós. Melhor é que sejam vasilhas individuais, porque cada um de nós temos uma necessidade. Vamos começar escolhendo o dia, a hora, e vamos escolher o livro, um bom livro. Exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Via de Luz, Pão Nosso, dentre outros. Na doutrina nós temos muitos livros bons para realizarmos o nosso Evangelho. Ah, mas lá em casa sou só eu. Ótimo. Começa sozinho. Força. Acha que a espiritualidade não vai ajudar? Ou não está acreditando que os espíritos estarão lá? Você sozinho está abrindo as portas da sua casa, as janelas, tirando o telhado, jogando para cima, para poder a espiritualidade, eu sei que não precisa disso, mas para poder a espiritualidade chegar, adentrar o ambiente da nossa casa. E assim nós vamos recebê-los. Aí um familiar vai chegando devagarinho, depois vem o outro, depois vem o outro. Ah, mas sou só eu sozinho, ótimo. E a companhia espiritual? Eles também virão. Os espíritos também virão para o Evangelho no nosso lar. Nós temos que convidá-los. Temos que abrir a nossa casa para eles. E é no Evangelho que nós abrimos. A Maricá tem criança. Uma criançada danada, meu Deus, não dá jeito. Vamos estudar a situação. Tem livrinho de historinha para as crianças. Podemos fazer em 2 horários, um para as crianças, outro para os adultos. Nós temos que trazer para dentro do nosso lar essa grandeza que é Deus, esse amor que é Deus,
para que Ele possa nos assistir, nos orientar, fortalecer os nossos laços afetivos, nos encorajar para os dias vindouros. E mais, harmonizar o nosso lar. O que eu faço no meu lar também serve para o vizinho? Serve. Os vizinhos se beneficiam também do que eu faço. Porque eu não posso fazer com egoísmo, pensando só em mim. Eu tenho que pedir a Deus para que as bênçãos que estão vindo para nós possam também serem repartidas com os meus vizinhos, para que eles possam sentir como é bom estar morando ao nosso lado, mesmo que não saibam. Se souberem, melhor. Podemos até convidá-los, mas mesmo que não saibam, o ambiente será bem melhor para nós e para os nossos vizinhos, mesmo tendo aquelas crianças que... Né? Bom, mas e aí? Eu vou orar, e os espíritos inferiores que querem o meu mal, que querem me prejudicar, que estão me cobrando, aqueles que eu devo a eles, como é que fica nesse momento? O lar é uma bênção, é uma proteção de Deus que nós temos. Os nossos espíritos amigos que trabalharam para que nós pudéssemos reencarnar e nos juntarmos no lar, eles estão conosco. Tenhamos certeza disso. Então, os nossos amigos vão estar juntos. É como que fossem fazer uma capa protetora para o nosso lar não ser invadido pelos espíritos malfazejos, perturbadores. Mas se vierem, é porque será permitido. Nós vamos ter que aprender como lidar com eles. E eles também se beneficiarão e verão que nós estamos com novos pensamentos. Verão que nós estamos com novas atitudes. Nós estamos mudando. Nós estamos melhorando, estamos crescendo. E assim, quem sabe, eles passam a ser nossos amigos, que é o que todos nós queremos. Mudar o inimigo para amigo. Então, companheiros, não vou alongar mais, já são 32 minutos decorridos, nós temos que encerrar com a prece dentro de 35. Eu vou agradecer a vocês a oportunidade, agradecer a Deus e pedir que nesse momento possamos orar juntos, fazermos uma prece a Deus, nosso Pai. Deus, Pai de amor e bondade, que sempre está conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos assistindo. Agradecemos, Senhor, por estes minutos enriquecedores, em que sentimos mais firme, mais forte